Ajeitando a juba. Sempre fica essa luz aqui na minha cabeça, iluminada. Ai. Oi, gente. Oi, mãe. Oi, Marina linda. Vamos hoje aqui trazer mais uma história maravilhosa. Meu personal maravilhoso ali, o Bruno Rosa, quem tiver querendo se mexer nessa quarentena, segue ele. Só conteúdo maravilhoso também. Ó, a Ju já tá na pista. Vou chamar ela aqui pra gente papear. Opa! E fazendo aquela introdução de sempre, né? Hoje eu chamei a Ju para falar do que deu errado antes de dar certo. Oi, Ju! Oi, Ju! Ju e Ju, Xarai. Estamos charás. Eu tava falando aqui pro pessoal que é com muita felicidade que eu chamo mais uma pessoa para contar uma história Ai, de gente. sucesso, mas não aquele sucesso pronto sabe, de comercialização, mas tipo uma pessoa que de verdade que lutou muito para chegar onde está e para contar para gente não só o diamante lapidado, né? Mas como Sim, foi lapidar esse caminho, como foi encontrar o sim, né? E antes, com certeza, vem muitos nãos, e o principal intuito desse programa que eu fiz aqui, que acabou coincidindo sim, com a quarentena, é justamente a gente normalizar os nãos, né? Que a gente recebe tanto e tanto, e às vezes a gente fica achando que é só a gente. Então, eu acho que trazer pessoas como você, gente como a gente, como costumam dizer, é legal para desmistificar essa coisa, porque a gente sempre só vê, as pessoas só surgem quando, tipo, já passaram, né? Assim, as pessoas às vezes acompanham muita gente a partir do momento que elas passam, né? E sim. não no momento anterior. Então, queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Como é que foi que você decidiu ser procuradora do Estado? Sempre foi isso? Conta Ah, aí. vou contar tudo, Ju. Primeiro, gostaria de agradecer muito o convite, fiquei muito feliz. É um assunto que eu gosto muito e é um assunto, Ju, você teve essa sacada, foi muito legal. Porque a gente não encontra muitas pessoas falando justamente do que deu errado mesmo, dos Uhum. perrengues, dos obstáculos. A gente só vê metodologia de estudo, quantas horas de estudo. E na Sim, época também que eu estudava para concurso, eu procurava muito depoimento, né, de pessoas aprovadas e quase nunca eu me deparava com esse tipo de erro, porque eu queria saber os erros das pessoas para poder não cometê-los. sim, E muita gente sim. não falava, né? Uhum. E eu gostei muito dessa ideia e vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Ai, tem tanta pupila aí entrando, gente, que felicidade. Legal. Vamos lá, Ju. Eu vou falar dos nãos e vou falar dos erros da minha trajetória também. Mas sob uma Boa. perspectiva diferente. Eu vou falar como eu transformei esse não e como eu transformei os erros em sim. Porque isso foi assim o ponto-chave para eu falar assim, Uhum. chegou a hora e eu vou passar nesse concurso. Sim. Vocês vão entender. Bom, o primeiro não que eu recebi foi na época da faculdade. Eu estava fazendo um estágio no Ministério Público e aí eu estava fazendo umas alegações finais de réu preso. E eu fui entregar Uhum. no mesmo dia, né, já que era réu preso, eu fui entregar aquelas alegações finais para o promotor. E aí ele leu na hora e falou assim: não, não, Juliana, isso aqui tá errado. O entendimento do STF sobre isso acabou de mudar. Ju, quando eu olhei para trás, ele estava assistindo o julgado do STF sobre aquela matéria. Os ministros estavam debatendo justamente a matéria da minha alegação final ali na hora. Cara, aquilo ali me surgiu como uma punhalada no coração. Eu falei, meu Deus, como que Uhum. eu não tô ligada nisso? Como que eu Uhum. peguei só um modelo, aprimorei o modelo, mas eu não fui atrás Sim. disso? Tudo bem, a atualização foi quase que instantânea.
Mas eu me senti, assim, muito, sabe? Poxa, eu errei, errei feio. E aí, só que ao mesmo tempo que eu vi esse erro e que eu vi esse não, aquilo se transformou em uma admiração tão grande por ele, que eu Aham. falei assim, eu quero ser uma profissional igual a ele, eu quero ser atualizada, eu quero estar Sim. ligada no entendimento do STF. Então eu transformei aquela punhalada, aquele não, aquele Uhum. sentimento ruim em uma inspiração muito grande. Sim. Aí, naquele mesmo dia, eu voltei para a sala dele e eu falei assim, doutor, eu quero sair do estágio. Aí ele falou, nossa, mas como assim? Não fique triste com o que eu te falei, porque eu precisava te corrigir, mas não fique triste. Eu falei, não, Aham. não, 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 não é nada disso. Eu quero sair daqui para ser uma profissional igual a você. Aí começou a minha trajetória de concurso público, né? Na Aham. época da faculdade, eu decidi sair do estágio que eu estava fazendo e me matriculei em um cursinho para concurso. Na época foi o LFG. E aí eu comecei a minha trajetória de formação de base. E aí eu Uhum. fiquei um ano fazendo a formação de base. Só que nesse um ano, Ju, a minha mentalidade não era ser aprovada no concurso público ainda na faculdade naquela hora, não. A minha mentalidade era diminuir o tempo que eu ficaria estudando depois de formada. Eu não queria Uhum. ficar muito tempo, por isso eu comecei a estudar na faculdade. Uhum. A Sim. mentalidade foi essa. E aí eu comecei um ano fazendo a minha base e estudando o assunto que era dado no cursinho e Uhum. os livros, a doutrina esquematizada para concurso. Então, eu estudava basicamente a doutrina e grifava o que era importante e revisava pelos meus cadernos do cursinho, que nem Como sempre seria pra gente fazer na faculdade, né? e que nem sempre Uhum. coincidia a matéria do cursinho Sim. com o que eu estava estudando no livro. Quais foram Uhum. os erros que eu cometi naquele um ano, naquele momento? Eu não fazia questões, eu não sabia como é que. Eu não tinha métrica Uhum. de desempenho de nada, eu simplesmente estava Uhum. estudando. Eu lia os informativos, mas eu não revisava. E eu não revisava nada do que eu estava estudando. Eu simplesmente ia pegando as doutrinas, estudando, avançando no edital, porque eu tinha meu edital guia naquela época, que era o edital da GU, a Uhum. carreira que eu queria. E ia avançando no edital, mas sem revisar. Depois desse um ano, o que é que aconteceu? Eu falei assim, eu preciso fazer prova. Agora eu preciso saber como é que eu tô, como é que tá meu desempenho, quero fazer prova. Uhum. E no início do ano seguinte, da minha preparação, saiu a Defensoria Pública do Amazonas. A Defensoria Uhum. Pública não era uma carreira para a qual eu me preparava. Só que eu falei assim, não tá saindo prova de advocacia pública e eu preciso treinar. Então eu vou fazer Sim. defensoria. Só que aí eu também vesti a camisa, né? Quero ser defensora. Uhum. Tá, e aí veio o segundo não, a segunda apunhalada nas costas, que foi o seguinte: eu falei, pai, eu quero fazer o concurso da Defensoria Pública do Amazonas. Ele falou, não, Juliana, não tem condições financeiras de você ir para o Amazonas. Porque naquela época a Uhum. passagem era muito cara. Enfim, o concurso inteiro, incluindo passagem, hospedagem, inscrição de concurso, Sim. daria uns É uma 4 mil grana. reais. Daria uns 4 mil reais e a gente não tinha aquele dinheiro disponível naquela Você hora. mora onde, Ju? Atualmente eu moro em Curitiba, mas na época eu morava em Sim. Ilhéus, na Bahia. Ah, Então, tá. assim, era interior, pegar avião ainda para a capital da capital. Sim. Então, até chegar em Uhum. Manaus era muita, muita Uma estrada. missão. Uma missão. E aí ele falou não. Só que aquele não eu recebi não foi como um não da prova da Defensoria do Amazonas. Foi um não de não ter condição de financeira para fazer concurso. Uhum. Eu pensei Sim. assim, cara, viajar para todos os estados, se eu quisesse fazer concurso em outros lugares, era tão caro quanto ir para o Amazonas. É. Então, assim, eu falei assim, cara, isso é a perda de uma chance. Ju, gente, eu nunca chorei tanto na vida. Isso aqui, meu, parecia que ia deslocar, assim, pela tristeza Uhum. de ter estudado um ano, ter feito uma base e não Uhum. conseguir agora fazer prova. E Sim, aí, se nesse provar, dia, né? sem nem tentar, sabe? E aí, nesse dia, eu fui dormir chorando, chorando muito, 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 muito. Só que naquele dia eu também, a única coisa que eu me lembro é que eu coloquei meu joelho no chão e falei, Deus, mostra um caminho. Eu sozinha Uhum. agora, com o queixo tremendo, eu não tô conseguindo ver a solução, mas o Sim. Senhor vai me mostrar. No dia seguinte, eu acordei inchada de tanto chorar. E aí fui conversar com meu pai. E aí falei assim, olhei nos olhos dele e falei assim, pai, você confia em mim? Ele falou, confio. Eu falei assim, eu vou voltar de Manaus com a minha aprovação nesse concurso. E eu te pago cada centavo que você
investir em mim. Ele olhou pra mim assim, Ju, sem entender Ai! nada, sabe? Eu falei, eu vou passar e eu vou te pagar centavo por centavo. E aí, ele viu que o negócio era muito sério, a gente sentou todo mundo, a Uhum. família inteira na mesa, pra ver o que, que a gente poderia cortar de gasto, Ju. Porque não era renúncia, e gente, não era renúncia só minha. Ao mesmo tempo que eu Sim. estava ali no quarto estudando, eles estavam sentados no sofá na sala, porque simplesmente o dinheiro do passeio do final de semana tinha sido cortado para poder fazer prova, sabe? Para poder comprar livro, para poder comprar material. Então não foi uma coisa Uhum. fácil. Eu até me arrepio quando eu falo isso. Ai, eu Então tô emocionada também. não foi assim, não foi uma coisa muito fácil, só que eu pedi um Uhum. voto de confiança para aquela prova. E aí, a minha preparação mudou completamente para fazer essa prova da Defensoria do Amazonas. Eu estudei com muito mais afinco, porque eu estava comprometida Uhum. não só comigo, eu tinha me comprometido com a família Sim. inteira. Então, era um Uhum. projeto nosso, não era um projeto só meu, sabe? E aí, estudei, fui fazer a prova e passei na primeira fase. Nossa, fiquei feliz da vida. Aí sim é que eu queria Nossa, ser defensora. Eu sim, queria, era um sinal. era um sinal. Eu queria pegar barquinho para ir para cidades, sabe? De difícil Aham. acesso. O meu sonho passou a ser esse. Só que um mês depois, o concurso foi anulado por suspeita de fraude. E aí meu mundo Hum. caiu. Chorei, mas eu chorei tanto. Porque não pelo fato, assim, não por mim, porque não foi culpa minha o concurso ter sido anulado, Sim, mas mas pelo, parece um esforço em vão, né? mas pelo comprometimento que eu tinha feito com meu pai. Eu não ia mais Uhum. conseguir voltar dali com a minha aprovação. E eu também não ia conseguir mais pagar cada centavo que eu tinha falado para ele que eu ia pagar. Sim. Aí chorei, mas eu já estava inscrita. Nesse um mês que eu estava me preparando, enquanto o concurso era anulado, eu já estava inscrita na PGE Mato Grosso. Daí já era um Hum. concurso de procuradoria, que era a carreira que eu queria. Só que foi muito, muito curto o período de tempo que eu tinha para me dedicar agora só para a PGE Mato Grosso e ler aquelas leis específicas e revisar o Aham. conteúdo inteiro. Então, o que é que eu fiz? Eu dei prioridade para a revisão do conteúdo e deixei de lado toda e qualquer legislação específica. Tá. Foi a Hum. estratégia que eu fiz. E foi o Entendi. outro erro que eu cometi. Por quê? Eu fiz a prova, a nota de corte, lembro como se fosse hoje, foi 73 e eu fiz 71. E eu errei todas as questões de legislação específica, porque eu não tinha lido absolutamente nenhuma. Eu assumi o risco. Não, eu não vou. Sim. Eu É. prefiro, eu prefiro revisar tudo isso, vou deixar isso aqui de lado, tô assumindo o risco, ok, mas não é possível que eu não vou acertar uma por lógica, né? Aham. E não acertei e fiquei de fora do concurso. Só que eu tinha me comprometido com meu pai. E ele falou assim, você não vai fazer prova em Cuiabá, PGE Mato Grosso. Você acabou de vir da defensoria, acabou de vir de Manaus. O gasto foi muito alto. Como é que você vai emendar agora uma prova na outra? É muito caro, o custo é muito caro. Mas aí, de novo, pai, você confia em mim, confio. E fui fazer a prova apertando tudo e reprovei. Mais uma vez choro, mas choro atrás de choro, disso aqui Uhum. tremer e o fato assim de aquela frustração de não poder, né, Sim. trazer e o comprometimento. Eu pensava assim, nossa, mas eu só estou estudando, eu passo meu dia inteiro Uhum. estudando, como que isso foi acontecer? E aí saiu o resultado da PGE Mato Grosso e aí veio o outro não, né, que eu não tinha sido aprovada por conta desse erro. Beleza. Aí, Ju, 3 dias depois, acho que foi isso, se eu não me engano, saiu o edital da PGE Paraná. Estava lá futucando o computador e saiu o edital da PGE Paraná. E, gente, eu olhei para aquele edital e eu falei assim, é esse. Esse vai ser o último concurso que eu vou fazer. Eu fazia assim, ó, na tela do computador. Esse é o meu concurso, esse vai ser o último concurso que eu vou fazer. E eu não vou repetir nenhum dos erros que eu já cometi até agora nesse concurso. Aí pronto, minha preparação mudou totalmente. O que é que eu fiz? Passei a estudar muito mais a lei seca, que até então eu não Uhum. estudava, eu só estudava meus materiais, as doutrinas. Passei a Uhum. revisar os grifos da doutrina que eu tinha estudado naquele um ano anterior, revisar os informativos, fazer muitas e muitas e muitas e muitas questões por dia. Porque o que é que eu tinha notado? Que eu só sabia as lacunas e os furos do meu estudo fazendo prova.
Aí eu tinha uma noção, eu tinha uma métrica. Só que eu precisava também ter essa métrica dentro de casa. E eu só ia conseguir ter essa métrica dentro de casa fazendo muitas questões. Então, eu fiz um cronograma de questões todos os dias. E, além disso, incluí também questões subjetivas. Porque a prova subjetiva e objetiva seriam realizadas no mesmo dia. Então, eu imprimia as provas de procuradoria, eu respondia, algumas eu respondia mesmo, outras eu simulava uma resposta, só fazia o esquema, mas eu tentei, de todas as formas, abarcar tudo que eu podia, tudo que eu não podia. Ah, tem outra coisa também. A prova da PGE Paraná, eles divulgaram os membros da banca examinadora. Que tem alguns concursos, eu sei que defensoria, banca própria, magistratura e banca própria. Magistratura, defensoria, tem alguns concursos que são realizados com banca própria. Então, quando a gente sabe quem são os membros da banca examinadora, é muito importante a gente fazer o estudo daqueles membros. Ler artigo, o que eles estão publicando, o que é que eles estão estudando, em que matéria eles estão atuando no lugar que eles trabalham, em que jurisprudência, quais causas... Estudo de banca, né? Estudo de banca, estudo de membro da banca examinadora mesmo. Porque o que vai cair na prova? Se aquela pessoa é examinadora, o que vai cair na prova é o que ela está estudando, é o que ela está atuando, é o que ela está escrevendo. Então, eu fiz esse estudo muito específico para a PGE Paraná também. E aí eu fui pegando absolutamente cada errinho que eu tinha feito ao longo da minha preparação e sanando esses erros ali durante os 3 meses para poder fazer a prova da PGE Paraná, porque eu tinha colocado na cabeça que aquela prova ia ser a minha prova e que aquele ia ser o último concurso. Lá vai eu fazer a prova da PGE Paraná. Fiz a prova, fiz a primeira fase, amei a segunda fase. A primeira foi muito difícil, eu não sabia se ia passar, mas a segunda eu gostei muito por conta desse estudo específico dos membros da banca. E aí acabou que o resultado foi a aprovação. Eu passei na primeira fase, passei na segunda fase, o concurso já foi homologado de imediato e também já chamou de imediato. Foi uma loucura. Foi um E não tem oral, né? Não tinha oral. Foi bênção atrás de bênção, assim, e deu certo. Mas, assim, pessoal, o que eu quero falar para vocês, porque eu vejo muita gente, muitos estudantes ficando muito tristes, assim, mais tristes de uma forma que não consegue levantar, que não consegue mais ter ânimo, que não consegue mais ter aquela motivação para continuar estudando quando vem de um resultado negativo, ou que perdeu em uma prova, ou que, por exemplo, perdeu na oral. Então, assim, fica muito, muito para baixo e não consegue mais levantar. E se a gente vê cada não desse que a gente recebeu, cada erro que a gente cometeu, se a gente enxerga isso como escada, como desafio, para assim, isso aqui eu não erro mais, tipo o que aconteceu comigo com licitações e contratos. Eu errei todas as questões na PGE Mato Grosso de licitações e contratos. Eu saí da prova e falei assim, se eu quiser um dia na vida ser procuradora, eu vou precisar saber licitações e contratos a ponto de uma pessoa me perguntar e eu falar o resumão da lei. Então, eu ajustei a metodologia de estudo para passar uma semana estudando só licitações e contratos, porque eu precisava saber aquilo. Então, foi cada errinho desse que me levou para a aprovação. Foi cada ajuste de erro. Porque, assim, eu chorava demais. Tipo, resultado negativo, não, eu chorava, eu despencava. Mas no outro dia, eu já buscava ver qual era a solução, o que é que eu ia resolver ali. E aí, na época que eu passei, ninguém acreditou, Ju. Ninguém acreditou. Nem meu pai acreditou, que ele dava um voto de confiança, só que ele, né? Tipo assim, ela tá na faculdade ainda. Sabe que é difícil, né? E aí deu certo, né? Aconteceu e foi muita bênção, me senti muito abençoada. Mas foi uma época de muito aprendizado mesmo. Aprendi também com o erro de muitas pessoas, porque eu era viciada no Fórum Correio Web. Eu lia muitos depoimentos de aprovado e muitos aprovados falavam que o maior erro deles foi a troca de material. Toda hora trocar de material e troca, e sai uma revisão, pega a revisão e troca de material e troca de cursinho. E isso foi uma coisa que eu não implementei na minha trajetória de concurso, justamente por ler tanto depoimento nesse sentido. Todo o meu material, desde a minha formação de base até minha revisão de reta final, era sempre o mesmo. Eram os grifos das minhas doutrinas que eu tinha adotado para poder estudar. Sempre o mesmo. Era a exaustão, eu sabia aquele material de cor, memória visual. Eu não Isso trocava. é até bom para mim, Ju, porque eu tenho esse problema mesmo. De trocar de material? Tenho.
Mas isso é o quê? Falta de confiança, né? Porque você não tá confiando naquilo que você tem, né? E assim, eu acho que hoje em dia até os cursos e qualquer coisa que se tenha, coach, mentoria, sei lá o quê, é tudo muito. É um marketing muito ostensivo, sabe? Que É, você fica achando que você precisa daquilo de qualquer jeito e às vezes, tipo, é mais do mesmo, sabe? Assim, se perfeito, você Ju. tivesse talvez lido o seu 5 vezes em vez de 5 diferentes, você teria fixado melhor, né? Tanto que Aham. esse ano a minha meta é não mudar meu material. Ah, Então ainda tô firme nela. legal. Na época, eu li muito sobre isso, né? Não troca de material de jeito nenhum. E outra coisa também, o dinheiro era para fazer prova, não era para Sim, comprar todas as retas finais. sim, Nem dava, Ju. Era prioridades. Eu tinha que trabalhar com prioridades. Então, eu peguei sim. meu material, foi aquele até a prova. E na Menos é hora mais, né? e assim, o básico, o simples funciona. Eu vejo muita gente, mas eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquele material. Sem aquele material eu não passo. Gente, passa, né? A gente precisa confiar no que a gente tem, no material que a Sim, gente tem. Então, assim, menos profundidade, né? Mais revisão ali do que você já tem, até para fortalecer essa memória visual. Porque eu lembro como se fosse hoje, que nas provas que eu fazia, eu sabia exatamente em que lugarzinho sim, estava ali sim. aquela Eu tenho muito resposta. essa memória visual também. É, é E a muito, memória muito. visual, ela só vem se você vir várias vezes a mesma coisa, né? Várias vezes a mesma coisa, a mesma coisa. Isso é até um É, ponto, me convenci disso já. isso é até um ponto legal de legislação específica. Você faz Uhum. defensoria, Ju? Defensoria e Sim, MP? defensoria. Pronto. Não, MP não. Ah, MP não? Só defensoria? Só Eu defensoria. achava que era defensoria e MP. Eu até cheguei a fazer 2 provas de TJ ano passado, mas porque quando eu me inscrevi não tinha defensoria aberta. E eu falei, Ah, cara, eu preciso fazer prova, porque eu sempre falei que eu não sou boa em objetiva. E você só fica bom em alguma coisa quando você começa a fazer a mesmo. tomar na cara e fazer mesmo, né? Tipo, a desbravar o medo. Porque como eu sempre que eu comecei, eu estudei para a Defensoria do Rio. E Hum. aqui é discursiva desde o início. Então, eu sempre só estudei discursiva. Eu falei, eu vou me dar essa chance de me dedicar só ao Rio de Janeiro. Eu até fui fazer prova em outros estados, mas eu ia muito, tipo, sabe? Ah, Uhum. fiz essa daqui, essa daqui. Tipo, eu não me comprometia tanto, sabe? E aí, depois que eu reprovei na segunda fase do Rio de Janeiro, porque aqui são 5 fases, né, contando com a oral, eu falei, cara, agora eu vou ter que abrir meu leque, não vou ficar esperando o Rio de Janeiro de novo, eu Uhum. vou ter que fazer objetiva, porque todos os lugares dos outros estados é objetiva. Então, tipo, eu tô me abrindo para esse monstro na minha cabeça, entendeu? Então é muito legal. Eu também ouvi pessoas como você que, tipo, foram ficando boas em objetiva, foram pegando táticas e tudo É. mais para eu também me abrir para esse mundo aí e conseguir furar essa nota de corte, que hoje em dia, tipo, 70 é muito, Tá 80 muito alta. dá um desespero, sabe? É verdade, Samuel. Eu tô vendo até o Simeão aqui falando que a abordagem do Rio é totalmente diferente para todos os Sim, concursos, né? tudo. É tudo banca própria, a gente tem que saber Sim, muito o fundamento dos examinadores, o que é que eles estão estudando. É meio que uma coisa à parte dos outros concursos total. do Brasil. Mas eu te perguntei isso porque, assim, em todo concurso, na verdade, tem leis específicas para aquele concurso, Sim, seja uma lei estadual, seja a Constituição do Estado, então tem coisas que são muito específicas. E isso é uma coisa que muita gente me pergunta, Ju, eu preciso estudar tudo mesmo? São 700 artigos ao total, eu preciso. E aí eu costumo falar assim, precisa, porque isso é o teu ponto diferencial. Tem muito estudante que uhum, negligencia essa parte da legislação específica e simplesmente vem alguns concursos aí com 22 questões de legislação específica, como aconteceu aqui no Paraná, na PGM Curitiba. Então, isso pode deixar o estudante de fora. de Então, fora. de fora, como a pessoa não sabe quantas questões, né, vão cair, quantas questões serão cobradas de legislação específica, é importante
fazer como se fosse assim, um cronograma de estudo, dividir os artigos dessa legislação, que foi o que eu fiz na PGE Paraná. Todos os dias eu estudava um pouquinho alguma legislação específica e nos finais de semana eu revisava essa legislação específica, mas aí eu só revisava os 50 primeiros artigos, eu lia a lei inteira durante a semana. Só que no final de semana eu só revisava os 50 primeiros artigos, que normalmente são os artigos mais importantes daquela lei, e o que é objeto de cobrança na prova normalmente está ali entre os 50 primeiros. E eu só revisava algum dispositivo que estava lá embaixo se eu tivesse grifado, se eu visse se eu visse que aquilo tinha cara de prova. E como saber se aquilo tem cara de prova? Porque normalmente é parecido. Por exemplo, a Constituição Estadual tem algumas disposições que são parecidas com a Constituição Federal. Sim, reprodução obrigatória. Isso, ou então algo que é muito diferente. Aí você tem que ficar atento, porque aí pode ser uma pegadinha de banca. Então, e outra coisa também que ajuda a fazer os simulados. Então, hoje em dia, como a nota de corte está super alta, assim, um ponto de diferenciação mesmo é essa questão da legislação específica, que eles estão pegando, ó, em cima. Tô anotando aqui algumas perguntas que estão fazendo para não cortar o seu raciocínio. Eu tô vendo uma aqui, ó. Dica para quem tá com edital aberto na quarentena. Isso, perguntaram isso e prática jurídica, como é que você fez? Porque você passou nova, né? Que eu fui olhar hoje no seu perfil. Foi, eu passei na faculdade ainda, Ju. Eu pedi adiantamento de colação de grau. Gente, o Deus foi tão forte. Outra coisa que eu fazia todos os dias era joelho no chão. Todos os dias, desde que eu comecei a minha preparação. Sim, eu acho assim que as pessoas às vezes veem pessoa que passou na faculdade, mas não vê o que a pessoa renunciou também, né? Eu até conversei, eu acho que você participou da live da Fernanda. Sim, e a gente falou que, tipo, a gente não estudava como estuda hoje em dia na faculdade. A gente estudava ali, tipo, lia um livro ou tal, fazia prova, meio que... Porque direito dá pra você empurrar com a barriga, né? E aí você, tipo, a gente até brincou que a gente não abriu mão de jogos jurídicos, de não sei o quê, tipo, e tudo mais. Então, tipo, as pessoas olham e falam assim, nossa, ela passou, tipo, assim que acabou a faculdade, ou, tipo, você no fim da faculdade. Mas você também abriu mão de muita coisa pra, muita coisa tipo, ter esse resultado. Da vida. Eu abri mão, assim, de toda e qualquer saída, de todo e qualquer cinema, até porque o dinheiro também era contado para fazer prova. E quando eu via que eu tava ali renunciando tudo, eu não ficava triste, não. Eu ficava cada vez mais motivada, porque eu tava vendo que meus pais... É isso que eu ia te perguntar, como você lidava com essa pressão, assim? Ó, a pressão, na verdade, era minha. Eu queria muito. Eu acho que é a pior pressão que tem. É a pior pressão que tem. Mas, assim, em casa, ninguém me pressionava. Pra nada. É igual aqui. Ninguém me pressionava. Tipo, você tem que passar agora, você tem que passar lá. Não. Você vai no seu tempo. Mas eu queria muito que a gente pudesse viajar. Eu queria muito que a gente fosse numa padaria e comprasse as coisas sem olhar preço. Eu queria que a gente fizesse supermercado sem olhar preço das coisas. Então, eram coisas muito simples, mas que me motivavam muito. Porque eu tava ali renunciando à vida e eles também estavam ali renunciando muita coisa. E tava sonhando junto, né? Sonhando junto para esse projeto acontecer. E, ai, nossa, quando passou foi... Ah, sim! Aí eu tinha falado isso, que eu contraí várias dívidas, mas com meu pai mesmo, né? Porque toda a prova que eu fazia, eu falava, pai, eu vou te pagar cada centavo. Que as minhas 3 primeiras remunerações aqui na PGE foram todas para pagar o meu pai. Tudo. Arrasou. Melhor credor. Ele falou, não precisa não. Eu falei, o quê? É minha honra, minha palavra. Eu falei que eu ia pagar cada centavo, eu vou pagar. Arrasou, muito legal. Muito e como é que você fez com prática jurídica? Não precisava? Então, é porque o concurso da PGE veio com... Ele aceitava a prática do estágio. Então, precisava de 2 anos de prática, só que eles aceitavam o estágio. E na época da faculdade, eu estagiei desde o 2º semestre. Eu estagiei praticamente a faculdade inteira. Eu só parei quando decidi estudar para concurso, porque eu queria bolsa também, mas eu queria passar por todas as experiências. O meu primeiro estágio foi na AGU, e aí que surgiu a paixão pela advocacia pública, por admiração demais aos profissionais de lá, talvez nem tanto pela matéria, inicialmente nem tanto pela matéria, mas pela admiração e educação dos advogados da União lá. Eu falei, cara, eu quero ser que nem esse cara, eu quero ser que nem essas pessoas.
Aí estagiei no Ministério Público Estadual, depois no Ministério Público Estadual, ou Federal, e aí eu percebi que penal não era para mim. Eu tinha gostado muito Uhum. de penal na faculdade, Uhum. mas trabalhar com penal, eu não conseguia. Uhum. Eu absorvia tanto as questões que chegavam no MP, que era homicídio, era Uhum. estupro, era essas coisas assim, bem É, requer pesadas. um emocional ali blindado, né? Gente, eu chegava em casa com isso aqui tudo vermelho e coçando de nervoso, de desespero mesmo, Uhum. sabe? Falei, não, acho que eu não tenho um perfil para ser promotora ou procuradora da República, eu vou fazer advocacia pública mesmo. Então, eu já sabia que eu queria advocacia pública desde o início da faculdade. Desde o início. Então, para mim, eu não fiquei em dúvida, nossa, e agora qual carreira seguir? Não, eu sabia exatamente a carreira que eu queria, e aí o start Sim. foi aquelas alegações finais né, que eu errei e vamos lá, vamos estudar para concurso. Ah, sim, mas outra coisa Uhum. também interessante foi a mudança de mentalidade. Porque eu comecei estudando para concurso para diminuir o tempo que eu ia ficar depois de formada. Só Uhum. que, à medida que eu ia estudando, e à medida que eu comecei a fazer prova, e à medida que eu fui me comprometendo com meu pai, que eu ia passar, que eu ia fazer aprovação, que eu precisava fazer prova, a mentalidade, Ju, mudou completamente. Tipo assim, não era agora mais diminuir o tempo, era passar naquele momento. Tinha muito Uhum. comprometimento, muita energia dedicada e era passar. Então passou a ser ser aprovada Prioridade passou mesmo. a ser prioridade. Na faculdade Porque foi não assim. é prioridade que as pessoas dizem, ah, é minha prioridade, mas tem várias prioridades, né? Aí eu falo, não é prioridade, então, né? É, Prioridade é uma coisa. é uma só. Tem algumas pessoas que me falam assim, mas como que você conseguiu conciliar a OAB, conciliar a TCC e estudo para concurso? A minha prioridade era o estudo para concurso. Então, assim, a faculdade Uhum. ficou de lado, eu tirava o necessário para passar. Se faltava, se perdia na matéria com 15 faltas, eu tinha 14, porque eu estava ali, em tudo quanto era momento, eu estava estudando para concurso. O professor faltava, eu pegava meu material de concurso que estava na Uhum. mochila, estudava, ia para a biblioteca. Então, todo segundo, todo minuto que eu tinha, assim, livre, eu estava estudando. Então, Sim, a prioridade não foi mais a faculdade, não foi mais o TCC, não foi. Fiz sim. um assunto, uma matéria muito simples, que não precisava tanto de pesquisa, era mais revisão bibliográfica, justamente para poder me dedicar ao concurso público. Então, a prioridade foi essa. Então, Ju, como é que você conciliou? Eu conciliei assim, deixando um pouco de lado a Sim. faculdade e priorizando o que para mim era importante, o meu sonho de vida, né? Que era ter minha independência, ter minha vida, ajudar meus pais. Isso para mim era. Arrasou, Ju. Até porque é muito difícil ter essa maturidade já no começo da faculdade, né? A É, gente faz. Eu vejo bastante gente até que me segue que tá meio que pro meio, pro final, assim, e já começou a estudar, mas às vezes está um pouco perdido. Então é legal ver essa determinação também desde o início, porque dá frutos, né? Às vezes a dá. pessoa fica, ai, não sei, tô renunciando e tal, às vezes não tá com vontade, mas não sabe se vale a pena, né? Então é bom ver casos de sucesso também por causa disso, né? Eu também tenho uma amiga que passou na defensoria logo depois, assim, porque os 2 últimos anos da faculdade ela, tipo, estudou empenhadamente, sabe? Assim, renunciou também de tudo, se virou com. Ainda trabalhava, TCC, OAB, eu ficava, tipo, nossa senhora, como é que consegue, né? Mas a EUAGU perguntou dica para edital aberto quem está nessa quarentena e vivendo esses mix de emoções e sabendo que tem prova quando acabar Quando o período acabar. de Boa, calamidade, né? boa. Ó, eu tenho conversado isso direto com os meus mentorados, porque assim, mudou muito, né? A sensação de ansiedade, a sensação de medo, de incapacidade, de Sim, incerteza. Ninguém, coletiva. coletiva, ninguém tá conseguindo render como rendia antes da quarentena. Isso é um Sim, fato. Então, o que é que eu tô falando para quem tá com o edital aberto e tal? Que assim, vamos lá, trabalhando com metas, né? Primeira coisa, você fazer um planejamento, uma diretriz, um norte, tá? Do que você vai estudar amanhã, por exemplo.
Aí amanhã você estuda. E aí você não vai ficar tão bitolado na meta que você estipulou. Mas você vai anotar, por exemplo, quantas páginas você leu ali, quantas páginas você conseguiu ler, quantas questões você conseguiu resolver, você conseguiu pegar um informativo, não conseguiu. Então anota isso, porque essa vai ser a meta agora da quarentena de ponto de partida. Perfeito, perfeito. Então, bom, só consegui responder 5 questões, Ju. No início da semana, segunda-feira, só consegui render 5. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas agora, como é que a gente desenvolve uma animação, uma motivação, um boom extra nessa época da quarentena? Adicionando pequenas metas na meta que você cumpriu no dia anterior. Ah, Ju, mas ontem eu só consegui render 5. Não tem problema, 5 questões. No dia seguinte, se comprometa a fazer 6 questões. Porque isso já é uma alta performance do que você performou no dia seguinte. E hoje, caramba, hoje eu consegui fazer as 6 questões. Então, se desafie a no dia seguinte fazer 7. E aí, quando você cumpre isso e quando, aos poucos, você vai conseguindo encaixar essas pequenas metas na sua meta que você estipulou para a quarentena, digamos que foi um start, um novo início de meta, você consegue desenvolver a motivação, você consegue ver a métrica. Poxa, ontem eu resolvi 5, hoje eu estou resolvendo 6. E isso te dá uma animação tão grande que no dia seguinte, no dia posterior e no dia posterior, você vai querer resolver muito mais e estudar muito mais, porque você está sentindo avanço, você está vendo resultado. Então, isso é que é mais Melhor importante. do que botar 100 e fazer 10, né? Exato, porque aí vem o quê? Aquela sensação de frustração, de Frustração. incapacidade. Poxa, eu não estou conseguindo render como antes. A gente está vivendo um novo momento. Então, estabeleça e veja o que é que você consegue fazer hoje. E trabalhe com isso nos dias posteriores. Sempre incluindo um pouquinho, nem que seja um pouquinho, Ju. Tipo assim, hoje eu estudei 10 páginas, Ju, o dia inteiro só consegui estudar 10. Tá, amanhã tenta estudar 11. Parece pouco, mas É a meio sensação... que o contrário do não, do que a gente falou, o que deu errado antes de dar certo. Agora é o que tá dando errado, é a métrica para dar certo cada Isso. dia um pouquinho mais, né? Exatamente. E é isso que, A inclusive... minha mãe aí, que ela tá vendo meus sofreres Ai, de que cada dia tentar dar um pouquinho mais, porque é um pouco desesperador também, né? Que você fica pensando, tipo, às vezes muito no futuro, do tipo, nossa, daqui a um mês eu vou ter feito muito pouco, e fica, né, tipo, nessa ansiedade, mas o que importa é o que você fez hoje e amanhã, hoje de novo, né? Exatamente. Ó, a Lara entrou, a gente estava até conversando hoje. Outra coisa também que está ajudando muito é desligar um pouco aí das notícias. Não é ficar, não é ficar alienado de jeito nenhum, mas desligar, assim, a ponto disso não te atrapalhar, sabe? Saber o que está acontecendo, mas não ficar tão bitolado e procurando as notícias a cada minuto, a cada segundo. Eu até falei outro dia que eu escolhi ver à noite, porque aí à noite eu já estudei, entendeu? E isso não vai te atrapalhar. Exatamente. Sim, Perfeito. e aí eu tento também não ver muito, por exemplo, a última coisa que eu vejo é o Big Brother. Eu não vejo perto de dormir. Porque senão também você fica muito ali, tipo, Pilhado. né? Aí você fica, vai dormir pensando assim, meu Deus, e se eu peguei isso e não sei o que. Esquece, né? É bom ver ali no 8, 9 horas e acabou. Exatamente, exatamente. Eu tô aplicando isso pra mim, na verdade, também, que eu tô trabalhando em home office. E, gente, é trabalho em home office, aí tem as mentorias, aí o quê? Aí tem que fazer comida, aí tem que lavar o prato, aí tem que ir pra casa, porque também a pessoa que me ajuda nisso também tá em quarentena na casa dela. Então, se eu não planejar os horários de fazer as coisas, de trabalhar... O dia passa, né? O dia passa e a gente não faz nada. Ao mesmo tempo que eu, pelo menos, tenho a percepção de que, tipo, nossos dias estão demorando, mas ao mesmo tempo que tá demorando, tá passando rápido, né? Se você não se planejar, quando você vê, o dia já acabou e você não fez nada. E aí tem aquela sensação chata, de aquela desespero. sensação frustrante, de desespero. Meu Deus, eu não rendi, eu teria que ter rendido. E outra coisa, a gente começa a ver as redes sociais e vê que tá todo mundo rendendo. Meu Deus, mas tá todo mundo rendendo assim, eu não tô rendendo nada. Aí vem aquela questão da comparação. Então, assim, eu, nessa quarentena, eu diminuí, inclusive, rede social, de ver, assim, sabe? Nossa, eu diminuí muita coisa. Muita coisa mesmo.
É muito bom isso também, essa dica de ficar um pouco mais consigo, né? Eu Consigo. até falei pra minha mãe, eu falei assim, ai mãe, eu vou fazer as lives que eu me comprometi a fazer, das pessoas que eu já convidei, mas depois eu vou dar uma segurada, ficar um pouco menos no telefone, porque Uhum. acaba que você fica assim, ai, vou divulgar para o pessoal participar, vou... Aí você fica meio que no... Tem Eu gente tô vendo o jogando, povo aqui falando. É Gui no jogando parquet, tá polêmica aí. a Foi uma polêmica. polêmica aí que teve. Melhor nem citar. Ah, nossa, eu soube por Ah, alto, todo mundo comentando, mas até hoje eu não sei sim, qual foi uma é a loucura. polêmica. Depois eu te conto, então, no WhatsApp. Mas, Ju, eu acho que a gente conseguiu abordar bem aí, tipo, Foi. trazer muitas dicas boas, diferentes até do que eu já tinha visto, muito legal. Ah, que legal, que bom. Então, eu super te agradeço por esse tempo, por essa disponibilidade. Espero que você seja ainda mais feliz na sua profissão Ah, que e lindo. que isso retorne para você toda essa ajuda que você deu por aqui, de ânimo, de linha mesmo, né? Assim, de Uhum. tipo, o que não fazer, sabe? O que fazer e o que não fazer com o que você já fez errado, né? Eu Isso acho é importante. verdade. É verdade. Foi Porque às uma coisa. vezes tem uma vez eu vi alguém dizer que sábio é a pessoa que aprende com o erro dos outros, né? Então não erra igual. Pode até errar, mas alguma coisa é diferente. É verdade. Então, eu agradeço muito. Isso eu implementei muito na minha trajetória de concurso. Eu lia muito o que, é que as pessoas tinham errado. Eu queria saber os 15 erros, os 20 erros, eu queria saber, que é Sim, para não tentar, para tentar não aplicar. E eu devo muito, Ju, a minha aprovação, assim, digamos que ainda na faculdade por conta disso. Eu modelava assim as pessoas, procurava não errar o que elas tinham errado, e isso me deu um tempo, me deu uma agilidade, sabe? sim. Ajustar a metodologia com os meus Um próprios atalho, erros, né? com os erros dos outros. Pois é, eu achei que encurtou o caminho. Eu achei que encurtou o caminho. A Sim, sensação que sim. eu tenho é essa. E aí, e E aí quando você assim, falou o que deu errado antes de dar certo, eu falei, meu Deus, esse é o tema. que bom, Ju. E aí eu até convido quem tá vendo a assistir as outras lives que vocês vão ver que tá tudo no YouTube, que tem muita coisa parecida. Então, assim, Ah, acaba legal. que existe um núcleo essencial, né, digamos assim, de coisas que devem ser feitas e tem aquelas coisinhas que cada um faz do seu jeito, do seu estilo, e que ninguém precisa fazer exatamente Sim, aquilo, né? Cada um vai encontrando o seu próprio estilo e vai conseguir passar também, né? é. Eu acho que o que é mais importante é o que você falou, de ter disciplina, de ir evoluindo aos Aos poucos. Tem gente que poucos. vai demorar um pouquinho mais, mas não tem problema. E o que importa é saber aonde você quer chegar e o que você está disposto a fazer para chegar lá, né? Perfeito, Ju. Então eu parabenizo você, sua maturidade, sua história, Ah, muito lindas. obrigada. E manda um Obrigada. beijo pro seu pai. Eu vejo muito do seu pai no meu, que ele acredita É. muito na minha aprovação. E Ai, isso é que algo legal. muito bonito de se ver, né? E de sentir, assim, essa confiança. Com certeza, Então, Ju. obrigada, Ju. Ah, Ju, eu que agradeço. Muito obrigada por abrir sua casa, né? Seu Instagram, sua casa, ter seguidores que te amam demais. Todo mundo que eu falei assim, vou fazer a live com a Ju. Meu Deus, a Ju é maravilhosa, a Ju é maravilhosa. Todo Ah, mundo mal de falando. nome. Nossa, que eu tava falando o quê? Gente, me perdi Tava todinha. agradecendo. Ah, sim, agradecendo, e muito obrigada mesmo por abrir sua casa para que eu pudesse falar os erros que eu cometi, porque se cada errinho desse ou qualquer dica puder ajudar uma pessoa, eu já vou estar muito, muito, Sim, muito feliz. sim. Já, né, já melhorar um pouquinho a metodologia, a técnica, a estratégia, a motivação. Se ajudar na Isso. motivação, eu já vou ficar muito feliz. Então, muito obrigada, Ju. Um Obrigada, gente. beijo, Tem eu vou tanto pupilo tentar. aqui, coisa mais linda do Eu mundo. vou tentar salvar e aí eu conseguindo colocar no YouTube, depois eu te mando para você mandar para quem você quiser, tá bom? Show, show, perfeito, Então Ju. tá, um beijo, Beijo. Ju. Boa noite, Tchau, gente. gente. Bom BBB. Obrigada. Beijo. Beijo.